Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: a influência e a relevância da literatura afro-brasileira na comunicação. A literatura afro-brasileira refere-se às obras produzidas por autores negros que retratam a experiência e a cultura da população afrodescendente no Brasil. Essa literatura carrega consigo uma riqueza de vozes e perspectivas que precisam ser valorizadas e difundidas. Se você gosta desse assunto, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes. Vamos lá? Então vamos para o contexto histórico. As origens da literatura afro-brasileira remontam à tradição oral dos povos africanos trazidos ao Brasil durante o período da escravidão. Essas narrativas, cantos e histórias foram fundamentais para a manutenção da identidade e da cultura desses grupos ao longo dos séculos. Os primeiros escritores e escritoras negros começaram a emergir no cenário literário brasileiro, rompendo barreiras e dando voz às suas experiências. Vamos para as características da literatura afro-brasileira. Vamos começar com oralidade e ancestralidade. A oralidade é uma marca indelével com narrativas que evocam histórias transmitidas de geração em geração. Essa característica confere às obras uma musicalidade e um ritmo próprio, aproximando o leitor das tradições africanas. A ancestralidade também é central com referências a mitos, lendas e práticas culturais africanas. Obras como Pôncia, Vivêncio, de Conceição Evaristo incorporam elementos da espiritualidade afro-brasileira, destacando a resistência espiritual e cultural da comunidade negra. Vamos para o segundo ponto: identidade e resistência. A literatura afro-brasileira serve como um veículo para a afirmação da identidade negra e a denúncia do racismo. Autores utilizam suas narrativas para expor as injustiças sociais e celebrar a cultura afrodescendente. Por exemplo, a obra de Conceição Evaristo aborda temas como a discriminação racial e de gênero, oferecendo uma crítica da sociedade brasileira contemporânea. Diversidade de gêneros. Os escritores afro-brasileiros exploram uma variedade de gêneros literários, incluindo romances, poesias, conto e crônicas. Essa diversidade permite uma ampla expressão das experiências e expectativas negras no Brasil. Na poesia, autores como Kut destacam-se por versos que abordam a resistência e a identidade negra. Nos romances, obras como Pôncia, Vivência exploram as complexidades da vida afro-brasileira, abordando temas como migração, memória e ancestralidade. Agora nós vamos falar um pouco sobre os principais autores e obras. A literatura afro-brasileira é uma expressão da identidade, da resistência e da luta do povo negro no Brasil. Desde os tempos coloniais até os dias atuais, os escritores negros têm usado a literatura como ferramenta de denúncia, reflexão e celebração da cultura afrodescendente. E nós não podemos falar da literatura brasileira sem mencionar Machado de Assis. Foi filho de uma lavandeira negra e um operário mestiço. O Machado cresceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e se tornou um dos maiores escritores do Brasil. Suas obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, e Dom Casmurro, de 1899, revolucionaram a literatura ao utilizar uma narrativa inovadora e profundamente crítica. Apesar de não abordar diretamente a questão racial, o Machado de Assis expôs, com ironia e sutileza, a hipocrisia da sociedade brasileira. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador, um defunto autor, conta sua vida privilegiada sem qualquer preocupação moral, escancarando o egoísmo da elite da época. Já Dom Casmurro discute temas como ciúme, poder e manipulação, sendo uma das obras mais debatidas da literatura nacional, e mantém um grande questionamento na literatura. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Diferente de Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus trouxe para a literatura uma perspectiva de dentro da pobreza e da exclusão social. Seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, de 1960, é um diário que relata seu dia a dia como catadora de papel em São Paulo. A obra impactou profundamente o Brasil na época, pois revelava, de forma direta e sem floreios, a miséria vivida por milhares de pessoas na favela.
Carolina descreve a fome, o preconceito e a luta pela sobrevivência com uma escrita crua e realista. Apesar de o livro ter sido um grande sucesso de vendas, a autora continuou enfrentando dificuldades financeiras, o que demonstra como o racismo estrutural afetava e ainda afeta a valorização de escritores negros no Brasil. Um outro autor essencial é o Lima Barreto, conhecido por suas críticas sociais afiadas. O seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, é uma sátira à Primeira República e ao nacionalismo exagerado. O protagonista, Policarpo Quaresma, é um patriota ingênuo que acredita na grandeza do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tenta promover mudanças no país, mas acaba sendo rejeitado pela sociedade e também pelo governo. A obra denuncia o racismo e as contradições da política brasileira, mostrando como o sistema oprime aqueles que tentam mudá-lo. Lima Barreto, apesar de ter sido um grande escritor, sofreu com preconceito racial e social, sendo marginalizado durante a sua vida. Não poderíamos deixar de citar a literatura afro-brasileira na comunicação. A importância da literatura afro-brasileira se reflete também em sua presença na comunicação e na mídia. Diversas obras têm sido adaptadas para o cinema, o teatro e a televisão também, ampliando seu alcance e a sua visibilidade. Essa representatividade é fundamental, pois permite que um público mais amplo tenha acesso a essas narrativas e se identifique com elas. Algumas das mais conhecidas são Cartola, Música para os Olhos. Esse documentário é dirigido por Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, que retrata a trajetória de Cartola, um dos maiores nomes do samba brasileiro. Criado no Morro da Mangueira, Cartola teve uma vida de altos e baixos, trabalhando como pedreiro e lavador de carros, antes de ser reconhecido como um dos mais importantes compositores do Brasil. O filme traz imagens raras e depoimento de artistas que foram influenciados por sua música. Com clássicos como O Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam, Cartola mostrou que o samba é mais do que um gênero musical. É uma expressão da cultura e da resistência negra no Brasil. Já um filme nacional bastante conhecido na população é Cidade de Deus, que foi dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Cidade de Deus é um dos filmes brasileiros mais premiados internacionalmente. Baseado no livro homônimo de Paulo Lins, a obra retrata a ascensão do crime organizado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, dos anos de 1960 aos anos de 1980. O filme acompanha a trajetória de Buscapé, um jovem negro que busca se tornar fotógrafo para escapar da violência ao seu redor, contrastando com a história de Zé Pequeno, que se entrega ao mundo do tráfico. Cidade de Deus denuncia a desigualdade social, o racismo e a falta de oportunidades para a juventude negra das periferias. Além disso, as redes sociais têm sido um importante canal de divulgação e discussão dessa literatura. Muitos leitores e influenciadores digitais têm se engajado na promoção de autores e obras afro-brasileiras, contribuindo para uma maior conscientização sobre a importância dessa produção literária. Vamos falar sobre o mercado editorial e representatividade na literatura afrodescendente. Infelizmente, os autores negros ainda enfrentam diversos desafios no mercado editorial brasileiro. Muitas vezes, suas obras são invisibilizadas ou têm dificuldade de acesso às principais editoras e canais de distribuição. No entanto, algumas iniciativas têm buscado mudar esse cenário. Políticas públicas de incentivo como a Lei 10.639, feita em 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, ajudam a impulsionar a produção e a divulgação dessa literatura. Além disso, o surgimento de editoras independentes e alternativas tem sido fundamental para dar voz a esses autores e ampliar sua representatividade no mercado editorial. E é isso, galera. Nós chegamos ao final desse vídeo sobre a literatura afro-brasileira e a sua importância na comunicação. Nós vimos como essa produção literária carrega consigo uma riqueza de vozes e perspectivas que precisam ser valorizadas e difundidas, desde as suas origens na tradição oral até a sua presença na mídia e na educação.
A literatura afro-brasileira tem desempenhado um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e representativa. Então, nos diga qual é o autor ou obra afro-brasileira mais te marcou. Deixe sua resposta nos comentários. Obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima!